A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem convosco. Vamos dar início a mais um devocional na presença de Deus. E hoje iremos falar sobre algumas verdades bíblicas sobre a queda. Deus abençoe a sua vida e acompanhe-me nestes próximos minutos. Irmãos, as Escrituras elas mostram-nos que existem 3 verdades muito importantes sobre a queda. E é devido a essas verdades que podemos entender o porquê da corrupção moral da humanidade, o porquê do mal cercar o mundo que foi criado bom pelo nosso Deus. E é sobre essas verdades, e são essas verdades em que iremos achar um pouco de compreensão, e essas verdades nos explicam o porquê dessa corrupção moral e desse mal estar à nossa volta. E a primeira verdade bíblica é que Deus criou Adão para ser o representante de toda a raça humana. E isso fez, meus irmãos, com que a ação e as suas consequências, a ação de Adão e as suas consequências afetassem toda a humanidade. O segundo ponto, a segunda verdade bíblica é que Deus imputou o pecado de Adão a todos os homens. E isso significa que Deus coloca na conta de alguém as consequências da desobediência. Podemos então, através disso, considerar que Deus colocou na nossa conta e na conta de todo o homem o pecado de Adão, o pecado e a desobediência cometida por Adão. Isso também quer dizer que todos em geral, desde o seu nascimento, carregam a culpa e a penalidade do pecado de Adão. O terceiro ponto que eu quero que você tenha em mente, a terceira verdade bíblica é que Deus entregou todos os homens à corrupção moral. Isso quer dizer que a queda não só gerou a morte, como também a corrupção moral. Isso fez com que o homem caísse do seu estado original de justiça e pureza, agora para uma criatura moralmente corrupta. Então, sendo assim, e sendo nós descendentes de Adão, nascemos totalmente inclinados para o mal e somos inimigos de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E é isso que nós somos quando nós preferimos o mundo, quando nós preferimos estar inclinados para o mal e não estarmos inclinados para Deus, para o bem. É isso que acontece. Agora surge uma questão importante. Como pode Deus ser justo ao imputar a culpa de Adão a toda a humanidade? Talvez essa dúvida já tenha surgido no seu coração, na sua mente. Como é que pode ser justo? E para que nós possamos entender é preciso considerar alguns pontos importantes. E eu queria que você pudesse considerar o primeiro ponto importante para que nós possamos compreender o porquê dessa justiça. E o primeiro ponto é: as verdades bíblicas não são validadas a partir da nossa capacidade de compreensão. Nem a nossa incapacidade pode rejeitar as verdades e as vontades de Deus. E isso é algo extraordinário, porque não quer dizer que a sua capacidade de compreensão, a sua incapacidade, ela vai fazer com que defina ou não a vontade de Deus. Se assim fosse, não haveria seguidores das doutrinas bíblicas, não haveria seguidores de Cristo, pois sempre haverá algum mistério envolvido, sempre haverá alguma questão que sempre surge. Eu queria que você visse o que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E isso, meu irmão,
quer dizer que a verdade em que cremos, mesmo que não a consigamos compreender neste presente atual, nesta era atual, isso um dia será conhecido por nós. Toda a dúvida, toda a sombra de dúvida, toda a incerteza, elas um dia irão desaparecer à luz da plena revelação de Deus. Veja o que é que diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Algo extraordinário. Um dia nós iremos conhecer face a face. O segundo ponto que nós devemos ter em mente é: podemos ver em toda a Escritura Deus aprovar a sua perfeita justiça em relação ao homem. E vemos isso de modo que toda a acusação contrária é respondida com uma severa repreensão. Vejamos o que nos diz a palavra. Eu queria que você abrisse a Bíblia e vejamos o que nos diz as Escrituras em Jó capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 3, que diz assim: porque Deus é maior do que o homem, porque contendes com ele, afirmando que não dá conta de nenhum dos teus atos. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz-nos assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Irmãos, se sendo Deus o Criador, se sendo Deus que fez Adão o cabeça da raça humana e imputou o seu pecado a toda a humanidade, isso é justo e reto. Pois uma coisa nós temos que ter em mente: Deus tem o direito divino de planejar e trabalhar de acordo com a sua boa vontade. E eu queria que você compreendesse uma coisa. As evidências que encontramos nas Escrituras ao longo da história bíblica, as evidências que nós encontramos, elas sempre apontam que qualquer outra pessoa, no lugar de Adão, qualquer outra pessoa que fosse no lugar de Adão, não teria agido melhor se estivesse no seu lugar. Por isso o que Deus fez é justo. A Bíblia mesmo nos afirma isso em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que Deus, sendo justo e santo, age com justiça a toda a imoralidade e condena justamente esses atos pecaminosos. Por isso Deus é justo quando condena o homem pelos seus atos pecaminosos. E isso estava nos seus planos, não nos cabe a nós questionar o porquê dele ter imputado. Agora eu queria que você fizesse uma reflexão. Se é errado ou injusto para Deus condenar toda a raça humana, se é errado ou injusto para Deus condenar toda a raça humana através da queda de um único homem chamado Adão, então nós podemos dizer que é errado também Deus salvar o seu povo. E eu falo dos redimidos, que por meio da obediência de um único homem, que foi obediente até à morte de cruz, esse homem que se chama Jesus Cristo, aquele que merece toda a honra e toda a glória, para sempre. Amém. Eu queria que Deus abençoasse poderosamente a sua vida, abençoasse todos vocês na sua santa presença. E saiba que se é injusto uma coisa, também é injusto outra coisa. Por isso, honre e glorifique a Deus. E continua a fazer com que Deus continue a fazer com que os seus redimidos continuem a estar na sua presença, continuem a ser alcançados pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia
e que Ele de facto nos venha fazer ter consciência do quanto nós precisamos estar perto do nosso Deus justo, imutável, sem sombra de variações, sem variações na sua vontade, um Deus que é pleno conhecedor de todas as coisas, um Deus que perdoa o seu povo, resgata o seu povo, faz a remissão dos pecados do seu povo através do seu Filho que obedeceu à morte de cruz e tornou justo através desse acontecimento glorioso. Eu queria que você pudesse ter um momento de prazer na sua presença e pudesse compreender o quanto é bom estarmos na sua presença. Ele tornou justo aquilo que era injusto, dando o seu Filho por nós e fazendo com que nós pudéssemos agora participar da sua santa presença. Que o Senhor possa abençoar a vossa vida, a vossa casa, e que todas as setas do inimigo, elas caiam por terra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.